Fala galera, bom, assim como eu, acredito que outras pessoas aí que hoje em dia também são fãs de terror, tenham tido aí esses momentinhos de serem introduzidos ao gênero do terror no geral. Óbvio que tem sempre aquele filme muito assustador que a gente assistiu na nossa infância e que só de lembrar dele a gente fica desesperado. Normalmente o filme que a gente viu escondido, o filme que a gente sabia que a gente não devia estar vendo, que não era pra nossa idade, mas a gente foi lá e viu assim mesmo. Mas de qualquer forma, antes desse grande evento traumático aí que provavelmente todo fã de terror carrega nas costas, a gente teve aquele momento que a gente estava assistindo filmes que eram pra nossa idade, eram feitos pra gente, mas que tinham uns elementozinhos ali no meio que eram bem esquisitos e que também deixavam a gente um pouquinho com medo, um pouquinho desconfortável. Eu tô falando daquelas animações muito bizarras que às vezes deixavam até os nossos pais com medo assistindo o filme e que mesmo que às vezes a gente não contasse que a gente estava desesperado porque era um filme de criança, né, a gente ficava falando aí que a gente tava com medo do filme de criança, ainda assim a gente levava pra casa um certo medinho, a gente deitava pensando naquele filme e a gente não queria ver de novo. Então o vídeo de hoje é uma lista aí das animações mais assustadoras que eu já assisti que de fato foram feitas para criança, tá? Então não são filmes assim de animação adulta nem nada do tipo, porque aí, né, enfim. Antes de começar a lista, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo, lembrando que o meu Apoia-se tá aqui na descrição, assim como o meu Instagram, então depois é só entrar nos links lá que tá tudo explicadinho. E é isso, galera, vamos então abrir aí essa caixinha maldita dos nossos traumas de infância. Começando com uma animação lá de 2006, que foi o filme aí de estreia do diretor Gil Kenan e que deixou muita gente traumatizada. Eu tô falando da Casa Monstro, que é um filme que eu acho que é meio unânime, que todo mundo, pelo menos da minha geração, que foi assistir esse filme no cinema, ficou desesperado. Eu nem era tão novinho quando eu fui assistir esse filme, né? Ele é de 2006, então eu já tinha aí uns 11 anos. Foi um dos filmes que eu tenho a lembrança mais forte de que eu não podia dizer que eu tava com medo, porque eu era já uma criancinha mais velha e o filme era pra criança. Os motivos que fizeram a Casa Monstro entrar aqui nessa lista é tanto a história do filme quanto as cenas do filme, que também não parecem que foram feitas pra criança. No filme a gente acompanha o DJ, que é um garoto novinho aí que mora do outro lado da rua, o que também é um péssimo artifício pra filme de criança assustador, que é colocar criança como protagonista. Cara, não me coloca no lugar da pessoa que tá sendo perseguida e quase morta no filme. E aí ele tem um vizinho que é um velho bem filho da puta chamado Sr. Nevercracker. O Sr. Nevercracker, ele vive sozinho nessa casa porque a esposa dele já faleceu, e ele é aquele velho muito ranzinza que quebra a bicicleta de quem vai no quintal dele, fura a bola de quem vai no quintal dele. Mas enfim, eventualmente o DJ e o amigo dele, Chowder, decidem entrar nessa casa, se eu não me engano a bola deles cai no quintal e eles vão lá ver o que aconteceu. E a gente descobre que a casa não tem um monstro, uma assombração dentro, como a lenda ali da vizinhança diz. Na verdade, a casa é o próprio monstro. Só que apesar da casa em si ser bem assustadora e a ideia de que ela mesmo pode engolir as crianças é totalmente desesperadora, a gente ainda tem a história de background do personagem que meio que possuiu a casa, né? Que fundiu o espírito dela junto com a casa. E é uma história muito triste. Envolve circo dos horrores, envolve bullying, envolve um acidente em que a pessoa é enterrada viva. Então, assim, é muita coisa pesada que eu não sei quem teve a ideia de enfiar num filme de criança. Mas, de qualquer forma, o filme, assim, na época que saiu, eu lembro que ele não foi muito bem de crítica. A galera não falou muito desse filme, mas depois com o tempo ele foi se tornando aí um cult clássico de Halloween, e hoje em dia é um filme que a galera gosta bastante. Eu particularmente gosto muito da Casa Monstro, acho um filme muito legal, mas entendo completamente o meu desespero ao assistir esse filme quando eu tinha 11 anos de idade, porque, né, galera, vamos pegar leve também, né. Continuando, a gente tem um filme aí de 1993, ou seja, 2 anos antes de eu nascer, mas que fez muita parte da minha infância e que eu gostava muito, apesar de hoje em dia assistir ele e entender que ele era bem assustador. Eu tô falando do Estranho Mundo de Jack, um dos meus filmes favoritos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho roupa do Jack, bonecos do Jack, boné do Jack, etc. do Jack. Sou muito fã da estética desse filme, amo os personagens, amo os cenários, adoro a história do filme, mas é inegável que é uma história bem assustadora pra um filme de criança. Só pra relembrar aí quem viu o Jack há muito tempo, ou enfim, pra contar a história pra quem nunca viu, o filme conta a história de Jack, que é o líder ali, o rei do mundo do Halloween, e ele um dia acaba saindo do mundo do Halloween, vai ali pra uma floresta mágica, onde ele encontra as portas de entrada dos outros mundos mágicos referentes a outras datas comemorativas. Então tem o mundo de Ação de Graças, o mundo da Páscoa, e ele acaba entrando no mundo do Natal. E quando ele entra no mundo do Natal, ele fica muito encantado, porque é um mundo cheio de luzes, de cores, de felicidade, alegria, e ele estava acostumado ali com o mundo do Halloween. Por mais que ele não fosse um ser ruim, um ser que gostava de sofrimento nem nada, era tudo que ele conhecia, era assustar as pessoas, era causar medo nas pessoas. Então ele decide que ele vai fazer o próprio Halloween. Então os
motivos desse filme estarem aqui nessa lista é porque o modo como ele decide fazer isso é sequestrando o Papai Noel, tá literalmente sequestrando, amordaçando o Papai Noel, que é a figura mais querida de qualquer criança, e aí ele leva esse idoso e mantém ele em cativeiro lá no reino do Halloween com 3 crianças completamente endemoniadas, e quando eu falo endemoniadas não é tipo bagunceiras, é literalmente com um demônio no corpo, que é o que parece que elas têm, e aí ele vai tentar fazer o próprio Halloween, onde ele dá pras crianças o que ele conhece, que é cabeças de seres humanos encolhidas, cobras que tentam engolir as árvores e as crianças, e aí as crianças quando recebem os presentes ficam chorando, gritando pela casa, e no final ele entende que ele não consegue fazer o Natal, que o rolê dele é o Halloween. Mas de qualquer forma, é um filme com uma atmosfera muito sombria, a gente tem como par romântico dele no filme uma pessoa toda remendada, a gente tem um cientista maluco, que é uma figura muito, muito esquisita, todos os membros ali do mundo do Halloween, da cidade do Halloween, são muito, muito estranhos, é um filme que parece muito feito pra adulto, mas que ele é muito popular entre crianças. Eu já comentei aqui no canal, eu passei 2 Halloweens lá nos Estados Unidos, mais especificamente eu fui 2 vezes em eventos dentro dos parques da Disney de Halloween, e é muito claro o quanto que a criança estadunidense, sem exceção, cresceu vendo esse filme. Todas as crianças, todas, sem exceção, sabem a letra de todas as músicas desse filme. Então, assim, ele é muito popular entre crianças. Apesar de ser um filme bem sombrio, com cenas meio assustadoras e que, pelo menos pra mim, eu lembro de me incomodarem um pouco quando eu era criança. E só um PS aqui interessante fazer sobre esse filme, muita gente acha que o Estranho Mundo de Jack foi dirigido pelo Tim Burton, mas na verdade ele não foi. Ele foi dirigido pelo Henry Selick, que é um diretor de stop motion muito, muito conhecido, dirigiu outros filmes que eu inclusive vou citar aqui nessa lista, e o Tim Burton foi quem criou toda a parte estética e criou a história e criou os personagens. Então assim, é um filme que saiu totalmente da mente do Tim Burton, mas ele não foi organizado e compilado num filme pelo Tim Burton. Quem fez isso foi o Henry Selick. Continuando, a gente tem um filme de 2005, que esse de fato foi dirigido pelo Tim Burton e pelo Mike Johnson, que é A Noiva Cadáver. O motivo da Noiva Cadáver tá aqui nessa lista é porque, mais uma vez, o filme traz uma temática muito pesada e uma história bem adulta que eu, sinceramente, quando era criança, nem entendi todas as nuances que tinham dentro dessa história. Isso é uma coisa que o Tim Burton faz muito bem até hoje, né? Ele consegue misturar muito histórias pesadas e temáticas pesadas com filmes muito leves e filmes muito fáceis de serem consumidos. Então, o Tim Burton, ele faz muito esse equilíbrio entre o macabro e o infantil de uma forma que todo mundo consegue ver. Mas, assim, a história da Noiva Cadáver no cru é bem pesada, né? A gente tinha um casamento arranjado por interesse das duas famílias, né? Logo depois a gente tem o noivo ensaiando esses votos de casamento num cemitério, onde ele sem querer coloca um anel no dedo de um cadáver. Esse cadáver volta à vida, carrega o então noivo dela pro submundo, pro mundo dos mortos. Essa noiva, só vale lembrar que ela é um corpo em decomposição e tem um verme que vive dentro dela, e é um dos personagens do filme também. Nesse momento do filme que a gente fica no mundo dos mortos, a gente tem vários momentos com piadas super mórbidas, com morte, etc. Então, eu não vou dar spoiler do final do filme pra quem não viu, mas a gente tem um momento também bem pesado de vingança dos mortos, etc. Então, é um filme visualmente bem bonito, é um filme lindíssimo visualmente, na verdade. É muito, muito, muito bem feito, que eu acho que encantou todas as crianças quando elas foram ver. Eu acho que, assim, Noiva Cadáver, apesar de ser um filme com essa temática, eu não sinto que ele é um filme assustador. Ele não tenta ser assustador. Mas é inegável que é um filme que tem umas coisas bem bizarras e bem estranhas de estarem num filme infantil. E, de qualquer forma, parabéns, Tim Burton, por ter conseguido fazer isso nesse filme, de mesclar esses dois mundos completamente antagônicos, e ter feito isso várias outras vezes, inclusive. Continuando, a gente tem mais um filme do Henry Selick, que foi o diretor aí do Estranho Mundo de Jack, que também dirigiu James e o Pêssego Gigante, que não tá nessa lista, mas poderia estar, porque também é bem bizarro. E eu tô falando de Wendell and Wild, que foi o último lançamento aí de animação da Netflix, inclusive acabou de estrear, acho que estreou agora em outubro, então assim, tá bem recente e tá na Netflix, vocês podem assistir por lá. Eu acho que de todos os filmes nessa lista, eu acho que esse talvez seja o que tem as simbologias mais explícitas de temáticas que não são muito aceitas em filmes infantis, então eu acho que seja problemático delas estarem ali, principalmente da forma que elas foram colocadas, que não foi de forma alguma violenta ou perturbadora, mas eu sinto que incomoda muito as pessoas temáticas como essas desse filme estarem em animações infantis, mas ao mesmo tempo, não sei se porque ele não teve tanta repercussão, mas eu não vi tanta gente se incomodando com quão explícitas são as simbologias demoníacas de Wendell and Wild. O filme conta a história da Cat Elliot, que meio que causa sem querer o acidente de carro que mata os pais dela. Ela é colocada no orfanato, ela acaba gerando alguns problemas e vai para um reformatório juvenil, e depois num programa aí de reintegração de pessoas que estão presas, ela é colocada numa escola católica. Nessa escola católica, ela tem contato com um artefato demoníaco que cria uma marca do demônio na mão dela, que é um dente de caveira com nariz que fala por ela, e nesse momento ela começa a ter contato com os demônios padroeiros dela, né, que são o Wendell e o Wild, que vivem ali no mundo dos demônios. Então eles começam a convencer a Cat a fazer um pacto com eles pra trazer os pais dela de volta, pra ela poder ter um momento ali a mais com eles. Então é um filme sobre invocação de demônio, é um filme em que uma menina tá inserida dentro de um colégio cristão e
ela não respeita a importância dos símbolos cristãos em nenhum momento, ela vai de cabeça ali na invocação dos demônios, então assim, é um filme bem divertido, é um filme muito, muito, muito bem feito, eu gostei bastante, mas de qualquer forma, eu não tinha como não colocar ele nessa lista, porque é literalmente um filme de uma adolescente invocando demônios. Continuando, a gente tem uma animação japonesa lá de 2001, dirigida pelo Hayao Miyazaki, que talvez seja o maior sucesso aí do Estúdio Ghibli, que é A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro também é um filme que foi focado em crianças, mas ele de todos dessa lista, eu acho que imageticamente é talvez o menos próximo do que a gente, enquanto criança ocidental, tá acostumado a consumir. Eu, de fato, não tenho muito conhecimento nem contato com o que é feito pra criança lá no Japão, então, assim, é um filme original do Japão, baseado na mitologia japonesa, passado no Japão, então eu não sei se talvez essas simbologias tenham sido muito estranhas pra gente pelo filme ser de outra cultura, mas é um filme com imagens bem perturbadoras. No Viagem de Chihiro, a gente acompanha a família da Chihiro, que tá se mudando pra uma cidade pequena, e eles acabam errando o caminho da casa nova deles. Eles vão parar ali numa rua sem saída, que dá num túnel, mas de qualquer forma a família da Chihiro sai do carro, decide atravessar esse túnel, e eles vão parar, tipo, num parque de diversões que tá abandonado. Eles decidem sentar pra comer no restaurantezinho que tá aberto, enquanto a Chihiro dá uma volta, e ela acaba encontrando um menino chamado Haku, que diz pra ela que a família dela tá em perigo e que eles têm que sair dali antes que anoiteça. E aí, quando ela volta pra ver os pais dela, e aqui começam os motivos pelos quais esse filme tá na minha lista, os pais dela viraram porcos, comendo comida igual uns loucos com corpo de porco. E aí o garoto Haku conta pra ela que à noite essa cidade fica cheia de demônios e deuses do mal e espíritos, e aí anoitece, e aí a gente acompanha a Chihiro tentando conseguir alguma forma de salvar os pais dela dessa maldição, tendo que se esconder de demônios, e eu não vou nem falar da Yubaba aqui, que é aquela bruxa que fica naquele templo, porque puta que pariu, aquilo ali me assusta até hoje. Então assim, não tem praticamente nada nesse filme que não seja digno de te deixar sem dormir. Tudo nesse filme, pra mim, foi feito pra assustar a criança. Continuando, a gente tem mais uma animação do Tim Burton, e essa de verdade, eu não entendo como foi aprovada pra ser um filme de criança. Eu juro pra vocês que eu vi esse filme já velho, é um filme de 2012, e eu fiquei muito incomodado com ele, eu lembro de terminar ele mal. Eu tô falando de Frankenweenie, que, no caso, qualquer coisa em relação a esse filme é um motivo pra ele estar nessa lista. A gente acompanha a história do Sparky, que é um doguinho que é atropelado no começo do filme. Um carro passa em cima do doguinho. E aí o dono dele, que é o Victor, que é apaixonado por filmes de terror, e usava o Sparky, inclusive, pra protagonizar esses filmes amadores que ele fazia em casa, ele tem a brilhante ideia de pegar o cachorro atropelado, morto, né, meio despedaçado, e remontar ele como um Frankenstein. Então ele faz um Frankenstein de cachorro. Falando assim, pode parecer uma coisa bobinha, mas ele literalmente costura um bicho morto e dá vida ao doguinho morto dele. E aí depois que o doguinho volta pra vida, a vizinhança começa a ficar assustada com aquilo, porque é um cachorro, um cadáver andando, né, e aí os pais dele também não aceitam muito bem, então o Victor entra ali numa luta de fazer a sociedade, que agora meio que tá caçando esse doguinho, que detesta esse doguinho, fazer a sociedade entender que o doguinho tem sua importância. Além da temática toda do filme, que eu acho que é autoexplicativa do porquê que coloca ela como uma animação muito creepy, a gente tem também o fato de que a animação é toda em preto e branco. Ela zero tem uma estética atrativa pra criança, apesar de fato, esse filme ter sido voltado pra criança. E eu sei disso porque eu fui na Disney no ano de lançamento desse filme, e eles enfiaram o merch desse filme em tudo que era loja de criança. Tinha muito, muito produto de criança de Frankenweenie. Vale lembrar que Frankenweenie foi o projeto que demitiu praticamente o Tim Burton da Disney, né? Ele propôs isso há muitos anos atrás. Ele tem um curta do Frankenweenie, que é também bizarro, e aí a Disney falou, cara, a gente não vai nunca conseguir bater de ideia, beijão, toca a sua vida, não vai rolar. E muitos anos depois, né, o Tim Burton tendo se consagrado aí, inclusive com projetos feitos dentro da própria Disney, eles acabaram chamando o Tim Burton pra desenvolver o longa de Frankenweenie, que foi esse filme. E eu particularmente não gosto muito desse filme, vou ser muito sincero, acho ele extremamente bem feito, então eu acho que talvez seja um dos filmes mais dentro do universo do Tim Burton, né, ele parece, de fato, os esboços e os personagens que o Tim Burton cria versão animada, então assim, é bonito de assistir, mas é um filme que me deixou mal, é um filme que me deixou meio querendo abraçar meu cachorro. Continuando, a gente tem um filme bem mais levinho do que Frankenweenie, mas ao mesmo tempo com uma temática que, enfim, eu tô falando da animação também de 2012, Paranorman. A história de Paranorman, pra quem não conhece, é a história de um menininho que ele tem a habilidade de falar com os mortos, então ele anda na rua vendo várias pessoas mortas e conversando com elas. No caso, ninguém acredita no garoto, né, a família acha que ele é maluco e tal, tananã, e ele inclusive fala com a avó dele que já morreu em casa, tudo bem tranquilo, até aí, filme infantil realness. Só que aí ele descobre uma maldição que
que tem na cidade, que uma bruxa há muitos séculos atrás jogou nessa cidade, e ele começa a tentar movimentar a galera pra defender a cidade dessa maldição, que faz um monte de gente morta via vida, e aí ele começa a entender a história dessa bruxa, que também é muito triste. Enfim, apesar da temática de Paranorman ser um pouco pesada e ter o rolê todo dos mortos-vivos e a questão paranormal dele ser médium e etc., o filme em si até que é bem levinho, eu acho que eles conseguiram passar isso de uma forma bem tranquila. Eu reassisti Paranorman recentemente, porque eu lembro de ter visto no ano que saiu e ter ficado um pouco quando eu assisti, mas assim, vendo recentemente, eu acho que assim como A Noiva Cadáver, ele não tem essa atmosfera pesada, apesar do tema que tá sendo abordado ali no meio ser um tema pesado. Continuando, a gente tem um filme de 2000, e esse é um filme que até hoje eu me pergunto quem pensou que isso ia ser agradável pra criança. Eu tô falando de mais uma produção da Disney, Dinossauro. Vamos dar uma relembradinha aqui do que é o plot de Dinossauro, porque eu quero que vocês tentem resgatar no meio disso que eu vou falar pra vocês qualquer coisa que pareça uma boa ideia de ser inserido numa história de criança. A gente tem a família do Aladar, que começa o filme com ele num ovo, e a família sendo atacada por um bando de carnotauro, né, que devoram a família dele, e aí o ovo dele rola, ele é salvo desse ataque, e ele é adotado por uma família de lêmures, que cria ele como um filho adotivo, muito fofos, muito carinhosos, mas assim, também não se apeguem a eles, porque vem uma chuva de meteoro e todos morrem, né? Sobram, sei lá, uns 4, 5 ali que, sendo muito sincero, também não sei se foi sorte deles terem ficado vivos, né? Porque logo depois disso a gente começa a acompanhar o Aladar com os lêmures que sobreviveram, junto com outro grupo de dinossauros que sobreviveu também, caminhando ali numa aventura árida no meio do deserto, tentando achar um lugar aonde eles não morram de sede e fome. E aí nesse grupo dele, né, de amiguinhos novos, a gente tem alguns dinossauros idosos que passam mal de calor, que acham que não vão conseguir, que morrem de medo de um ataque, porque eles são muito mais lentos que o resto do grupo. Então é um filme que você fica, do começo ao fim, desesperado de qualquer coisa acontecer com aqueles dinossauros que estão sofrendo desde o começo do filme. E aí você se apega aos lêmurezinhos que são criança, aos dinossaurinhos que são criança, aos dinossaurinhos que são idosos, mas o filme todo é uma grande tensão de a qualquer momento vai vir um dinossauro carnívoro e vai devorar esses dinossauros. Não é que tipo assim, sei lá, vão jogar uma magia e prendê-lo num castelo mágico. Não, ele vai devorar, ele vai se alimentar daqueles personagens que a gente tá assistindo. E eu lembro de ver esse filme e ficar completamente em pânico. Eu sempre amei bicho, eu sempre tive desespero de ver bicho sofrendo em filme. E assistir esse filme foi uma experiência caótica pra mim, porque só tinham animais prestes a sofrer do começo ao fim do filme. O penúltimo filme dessa lista é um filme um pouquinho menos conhecido, mas que eu também lembro de assistir e ficar, ei galera, opa, pra criança? Que é o filme de 2016, dirigido pelo Cláudio Barras, chamado Minha Vida de Abobrinha. Eu amo essa animação com todas as minhas forças. Eu queria muito que ela tivesse tido mais destaque, que mais gente tivesse assistido ela. Eu lembro de ver no Prime Video, mas eu não tenho certeza se ainda tá lá. Minha Vida de Abobrinha conta a história do Abobrinha, né? No caso, é o apelido desse menino que é o protagonista do filme. Ele tem, se eu não me engano, 11, 12 anos. E a mãe dele desaparece, mas depois você descobre o que aconteceu com a mãe dele. E é bem pesado. E aí, como a mãe dele desaparece, ele é levado por um orfanato, onde ele sofre intensas experiências de bullying e tenta encontrar o lugar dele ali dentro. Eu lembro de quando esse filme saiu, ele tem claramente uma estética bem infantil. Eu lembro de toda a divulgação dele ser muito focada em criança, mas ao mesmo tempo, se eu não me engano, esse filme é francês. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele é francês. E ele não bombou muito aqui no Brasil. Então acabou que muita criança aqui não assistiu. Mas assim, posso adiantar pra vocês que apesar de ser um filme infantil e ter claramente aspectos ali dentro que são feitos pra entreter criança, ele é um filme com uma história bem, bem pesada. E acredito que você, principalmente sendo criança assistindo esse filme e se colocando no lugar do protagonista, deve ser uma experiência bem, bem complicada. E por último, em primeiro lugar, eu não podia fazer uma lista, né, de animações bizarras que traumatizaram crianças sem falar desse filme, porque eu acho que ele é top 1 na lista de traumas de qualquer pessoa. Quando eu fui ver esse filme, eu juro pra vocês, eu não era mais uma criança, porque esse filme, deixa eu olhar aqui, ele é de 2009, então eu já tinha 14 anos. Mas eu lembro que na sala de cinema que eu tava, tiveram duas crianças que saíram do cinema chorando e foram embora, e teve uma que ficou lá dentro chorando com a gente. Imagino que a experiência pra essa criança tenha sido muito pior, porque além de ter que ficar lá criando novos traumas a cada 10 segundos, ela tava tomando esporro da mãe enquanto ela chorava vendo o filme. Eu tô falando de mais uma animação do Henry Selick, que é Coraline. Eu acho que a gente já chegou no momento do vídeo que a gente já pode jogar no Henry Selick e no Tim Burton, pelo menos, a culpa de criar essa vertente de animação, né? Eu não tô, assim, jogando culpa porque eu amo esse tipo de animação e adorava quando era criança. Mas, assim, se teve alguém que foi responsável por criar esse filme que passa a perna nas crianças e a criança é cheia de trauma, a gente pode dizer que a culpa é de Henry Selick e Tim Burton. Na história de Coraline, a gente acompanha a protagonista que tem uma relação meio distante ali com os pais, né? Eles não dão muita atenção
dimensão pra ela, e ela descobre nessa nova casa pra onde ela se muda que existe uma passagem secreta que leva ela pra uma outra dimensão que replica toda a realidade dela, só que nessa dimensão os pais dela tratam ela bem, ela realiza os sonhos dela, tudo dá certo, né? Todo mundo lá tem botões nos lugares dos olhos. Esse filme, pra mim, ele é muito o equivalente longa-metragem do Coragem com Covarde. Pra mim, é a mesma sensação que eu tenho de parece que eu tô preso num pesadelo, é a mesma sensação que eu tenho vendo Coraline. Acaba que, obviamente, as coisas não dão muito certo, né? A Coraline vê que sair dessa realidade não é muito uma opção e que ela meio que fica presa lá com essa galera que parece legal, mas que é bizarra pra caralho, né? Eu não vou citar aqui spoiler, porque se você não viu Coraline, eu não quero estragar as cenas desse filme, apesar de que já tem bastante tempo, então não sei se seria um spoiler. Mas, de qualquer forma, é um filme muito bizarro, tem umas cenas muito assustadoras, tiveram umas escolhas estéticas aí que eles fizeram em relação à mãe da Coraline, em relação à ambientação do filme. Ele é um filme muito obscuro. E tem algumas coisas narrativas também, tipo, a mãe querendo costurar os botões nos olhos da Coraline, enfim. Conclusão final é que eu entendo perfeitamente as crianças que saíram chorando do cinema. Eu tava no cinema sem entender muito bem se eu tava vendo um filme infantil ou não. Até hoje eu acho que Coraline é, como eu falei, muito top 1 na cabeça de todo mundo de filmes que traumatizaram a infância das pessoas. Assim, não traumatizou a minha infância porque eu não vi durante a minha infância, mas eu compreendo perfeitamente porque eu saí desse filme falando, caraca, que filme bizarro, e eu já era um adolescente. Então assim, Coraline, parabéns, talvez você seja o filme pra criança mais assustador que já foi feito. Mas é isso, galera, essa foi a minha lista de animações bizarras. Obviamente eu só coloquei aqui animações que eu assisti, então assim, talvez tenha algumas aí também que sejam muito bizarras. Inclusive, eu vi algumas nas minhas pesquisas que eu nunca tinha assistido, então não coloquei aqui. Então coloquem aqui nos comentários quais são os filmes que mais assustaram vocês na infância e que assustam vocês até hoje, que eu quero saber mais algumas animações bizarras pra eu assistir. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixar o like de vocês aqui embaixo, lembrando que o meu Apoia-se e o meu Instagram estão aqui na descrição. É isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.